Glória a Deus. Gratidão é a nota que domina o meu coração. A palavra de Deus diz que em tudo dai graças, e nós precisamos e devemos realmente reconhecer o cuidado de Deus com a igreja, com o ministério. Aqui na igreja, o primeiro pastor consagrado quando essa igreja, ela nasceu, depois de 2 anos, foi o pastor Samuel. Então foi o primeiro pastor consagrado. De lá para cá outros pastores vieram, e Deus aprove a ele me confiar estar aqui durante mais de 2 décadas. Agradeço o reconhecimento dos irmãos da igreja, pessoas que são de outras igrejas, vários irmãos, o carinho, as orações, principalmente as orações. Então nós agradecemos ao Senhor por tudo. E durante esses 23 anos de existência da EBT, o que domina o ministério é a pregação da palavra. Nós precisamos pregar a palavra. Então, aqui nós não somos um contador de história, mas a revelação da palavra do Senhor, aquilo que Deus quer para nossas vidas. E a impressão que eu tenho nesses últimos dias é que Deus está querendo, com certeza, mudar mais a nossa vida, sermos pessoas melhores, crentes mais dedicados, mais consagrados, porque os dias estão tão difíceis para todos nós, e quando vem o sol ele vem para todos, a chuva também. Então, diante disso tudinho, a igreja tem sofrido, a igreja tem sido também privada, não é? Então a gente está dentro desse contexto. Eu fico lembrando quando o povo de Deus estava no cativeiro, e o profeta Jeremias disse isso, Deus usando ele. Deus mandou uma carta para a igreja exilada, para a igreja que estava sofrendo. Naquela carta ele dizia que orasse pela cidade, orasse naquele cativeiro. Não era o momento da igreja ali, Sião estava com saudade, mas que orasse, porque a igreja orando para que haja paz. E é isso que a gente tem feito, como o pastor Abisai falou, oração. A igreja precisa desenvolver cada vez mais essa razão de ser. Hoje pela manhã eu estava falando para a igreja uma mensagem, quando Jesus Cristo disse que a minha casa será chamada casa de oração, lá em Mateus capítulo 21, e quando ele também dizia que tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. E depois a gente foi para aquela parábola dos 2 filhos, aprendemos bastante, um momento edificante para nossas vidas. E hoje a gente está aqui agradecendo. Seria um culto hoje onde os corais estariam se apresentando, não é? Os departamentos, os ministérios e cântico tal, mas aprove a Deus mais um ano. É o 2º aniversário nosso de pandemia, porque o ano passado também não houve aniversário. Eu me lembro que a gente tinha até convidado o pastor e cantor Armando Filho, os irmãos lembram, e foi tudo cancelado por conta da Covid-19, não teve. Então esse ano também o aniversário, nós até desenhamos, tentamos organizar, mas também apresentou essa impossibilidade. Mas nem por isso a igreja deixou de pregar, anunciar a palavra, pregar o evangelho. Então a gente está realmente fazendo aquilo que Cristo mandou: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ok? Está por aqui a água? Ok, obrigado. E Jesus Cristo, ele mandou isso aos seus discípulos: pregar a palavra, pregar o evangelho. A igreja não é um clube, não. A igreja é um lugar de encontro, a gente pode dizer que sim, mas o maior encontro é o encontro com Deus. A gente tem visto ao longo desses anos a EBT passando por vários processos, e às vezes a gente não valoriza tanto, e num momento como esse a gente fica pensando o que Deus está querendo de nós, o que Deus está querendo da igreja. E hoje parece que um assunto muito até desagradável que está circulando sempre com a Covid-19 são o número de pessoas que morrem diariamente. No estado de Pernambuco e no Brasil, cada dia Pernambuco em alta, aumentando o número de pessoas que têm morrido, e as previsões não são muito boas. Então a gente está aí vivendo uma situação difícil. Eu fiquei pensando o que trazer para esta noite, e Deus no meu coração pregar a palavra do Senhor. E aqui eu me encontrei com um assunto que fala sobre a morte e a vida após a morte, essa morte aqui, que todos nós, a morte física, e a Bíblia fala de um problema muito mais sério, que é a morte espiritual. Então os irmãos, eu chamo a atenção para a parábola que Jesus Cristo ensinou
lá em Lucas, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 19. Lucas 16, verso 19, bastante conhecida essa parábola. Eu queria que todos os irmãos presentes, quem está em casa também, pudesse acompanhar o texto e que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender a mensagem desta noite. A parábola do rico e Lázaro. Lucas capítulo 16, a partir do verso 19. Assim nos diz o texto sagrado. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Senhor Deus, Pai Celestial, estamos aqui, ó Deus, depois de 23 anos de organização desse ministério, encerrando esse mês, o último domingo, estamos aqui, ó Deus, pregando a Tua palavra, Deus. Quantas vezes, ó Deus, esse púlpito foi usado, quantas mensagens extraídas da Tua palavra apresentadas, ó Deus. Quantas almas, ó Deus, ao longo desses 23 anos foram alcançadas, ó Deus. Quantas vidas transformadas. Meu Deus, a igreja local e a sua história, uma história, ó Deus, que tem a Tua presença em nosso meio, ó Pai. Obrigado porque a Bíblia sempre está aberta, ela é o manual que nos instrui, ela é, ó Deus, bússola, ó Deus, para nos guiar nesse mundo, ó Pai, no mundo, ó Deus, que está perdido, o mundo sem Cristo, ó Pai, o mundo sem Cristo, sem Teu Filho, ele não vai bem. E nesta noite estamos aqui mais uma vez, ó Deus, pregando o Teu Evangelho, a Tua palavra, depois momento de louvor, de cânticos, de homenagem, e vem, ó Deus, o ponto principal, que é a pregação do Teu Evangelho. Embora o profeta Isaías, ele escrevendo há mais de 800 anos antes de Cristo, ele declara: quem deu crédito à nossa pregação? Existe muita incredulidade, ó Deus. E nesta parábola que nós lemos, Abraão reconheceu isso e disse àquele homem que pediu que alguém ressuscitasse dos mortos para pregar sua família. Ele disse que eles não ouviriam, mesmo que alguém ressuscitasse. Tal é a incredulidade e a desobediência do povo, ó Pai. Não ouviram os profetas que madrugaram,
não ouviram, ó Deus, o teu próprio Filho, ó Pai, que o Senhor enviou. Quantos, ó Pai, ficaram, ó Deus, indiferentes à tua palavra, não deram crédito. O teu Filho Jesus Cristo foi rejeitado por esta geração e tem sido rejeitado. Mas louvado seja o teu santo nome, ó Pai, porque a tua igreja, ó Pai, reconhece o teu poder, a tua grandeza. E cada dia, ó Deus, a nossa oração, o nosso desejo é nos quebrantar diante do Senhor, é te servir, é te adorar na beleza da tua santidade, é declarar, meu Deus, que a igreja, ó Pai, nós, ó Deus, somos privilegiados, ó Deus, por um dia, ó Deus, ter sido alcançado pelo evangelho da graça, da tua graça, ó Pai. Obrigado porque nesta noite, ó Deus, vamos estar aqui falando de uma parábola que fala, ó Deus, da vida após a morte, embora algumas pessoas ignorem e não acreditam que ela exista, Pai. Vivem aqui nesse mundo, ó Deus, como se só fosse essa vida. Às vezes, ó Deus, vivemos a vida míseros 80 anos ou 90, Pai. Em relação à eternidade não é nada. Mas quantas vezes nós valorizamos tanto o tempo aqui que é efêmero, que passa logo, ó Pai. E em vez, ó Deus, de lembrar de uma eternidade que passaremos contigo, ó Deus, a partir das nossas atitudes no tempo chamado hoje, quando entregamos nossa vida a teu Filho Jesus Cristo, nós vamos ter a experiência de Lázaro, ali, ó Deus, sendo consolado. Mas quantas pessoas, ó Deus, apesar de ser até bem sucedidas materialmente aqui neste mundo, mas, ó Deus, despreza a tua palavra, ó Deus. Tudo isso aprendemos, ó Deus, e a grande realidade do que é a morte, ó Pai. A morte vem para todos. A morte, ó Deus, é o resultado do pecado, do nosso pecado. E a tua palavra diz que o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito teu, Deus, é a vida eterna. Obrigado, ó Deus, porque tem uma vida eterna para os que creem no teu Filho. Mas também, ó Deus, tem tormento. Nessa parábola, pelo menos, ouvimos 3 vezes a palavra atormentado, pessoas em tormento, lugar de tormento. Ó Deus, nos ajuda, ó Pai, a fazer, ó Deus, nos dar um preparo, ó Deus, para que as pessoas entendam que sem o Senhor a vida é um tormento aqui, e quando sair daqui será um tormento eterno para quem desprezou o teu Filho Jesus Cristo. Nos usa nesta noite, ó Pai, que essa palavra é oportuna para o tempo que estamos vivendo. Pedimos, ó Deus, com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus, amém. Parábola bastante conhecida e traz lições que no tempo a gente vai aprendendo e vai vivendo algumas realidades, e a gente vai pensando um pouco sobre a vida espiritual. Ultimamente tem se falado muito de espiritualidade, tem aparecido muitas revelações a respeito do que está acontecendo ou vai acontecer, visões, profecias, e a gente precisa discernir o tempo chamado de hoje e sempre olhar para a Bíblia. Será que Deus no passado revelava coisas aos profetas? Sim. E hoje Deus revela? Sim. Eu acredito na soberania de Deus, que pode dar a visão bíblica, não antibíblica, bíblica, do que está acontecendo. E se a gente olhar todos os sermões escatológicos que Cristo falou, a gente vai ouvir falar de dores, de tormento, de sofrimento, de perplexidade, de angústia e de dor. E quando eu leio o Evangelho, eu aprendo que a morte é uma realidade na nossa vida. A vida, ela tem sentido, e a morte também é algo que, vamos dizer de uma certa forma, é esperado. Todos nós sabemos, a gente aprende assim que entra na escola, que a gente nasce, cresce, desenvolve e morre. A gente aprende isso, parece que é uma lei natural. O homem, ele morre. E a gente vai ver muitos versículos na Bíblia tratando do assunto, falando sobre a morte. Eu, nesses 23 anos aqui na IEBT, eu realmente confesso que não lembro quantos sepultamentos eu já fiz, quantos sepultamentos eu já realizei. E a gente pega aqueles textos da Bíblia que fala sobre esse momento. Um dos textos bem conhecido, lá em João, o próprio Cristo falando: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, creia também em mim, porque na casa do meu Pai, e a casa do Pai é onde? É no céu, há muitas moradas. Jesus Cristo fala de outra casa, fala de outra morada,
fala de um novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Jesus Cristo falou muito de eternidade. Jesus Cristo fala de lugar de bênção, lugar de acolhimento, um lugar de presença de Deus, que não tem mais choro, não tem mais dor, não tem o que tem aqui nesse mundo. As primeiras coisas já passaram. Se a gente abrir o último livro da Bíblia, Apocalipse, a gente vai ver que o mar já não existe, é um novo céu, nova terra. E ali a gente vai perceber que o lugar é lindo, a gente até canta e se emociona. Mas quando se fala de ir para lá, há uma reflexão profunda. Eu não estou preparado, eu tenho que esperar mais um pouquinho, ainda estou novo. Outro dia um irmão sendo visitado, já estava perto dos 100 anos, já a mulher chorando, diz assim: eu estou orando para minha avózinha não partir, já tinha mais de 100 anos. Finalmente ninguém parece que quer que chegue esse momento. Mas esse momento vai chegar. Alguém já disse: se morrer é descansar. Não sei se vocês já ouviram isso. Eu prefiro ficar o quê? Cansado. Eu já vi gente, eu prefiro estar cansado. Ah, você vai descansar, essa noite você morre. Não, pastor, deixa eu ficar cansado, porque ninguém quer, não é verdade? Mas existem inclusive parábolas, isso falou da realidade da morte. E é impressionante que nessa parábola, embora alguns chegam a dizer que é até uma história, porque não é muito comum na parábola Jesus Cristo dar nome aos personagens. Aqui tem um que o nome é Lázaro, e por isso causou de uma certa forma algum tipo de realidade desse texto, embora o que domina os que estudam, os críticos, os teólogos, realmente que é uma parábola que Cristo está falando a respeito do que vai acontecer após a morte. Morreu o pobre, morreu o rico, morre quem mora num palácio com todo o conforto, morre quem mora em palafita ou debaixo da ponte, morre todos, a morte vem para todos. Então, a gente percebe como será então essa vida após a morte. E essa parábola traz alguns elementos que a gente pode pensar e refletir. E mais, irmãos, eu estava lendo outro dia sobre Davi, que Davi uma certa vez, ele conversando com Jonas, ele disse assim: eu estou um passo só da morte, porque ele estava sendo perseguido. E hoje, todos nós, não sei se vocês já perceberam isso, a gente se sente também perseguido, ou não é verdade? A gente se sente perseguido por um vírus que nem vê, e a gente fica preocupado. Então, hoje a gente escuta a pessoa que tem crise de ansiedade, quantas pessoas doentes, ansiosas dentro de casa e trancada, porque estou esperando a morte chegar. É como se estivesse esperando, não é? Sintomas, e às vezes fica sem respiração, sem fôlego, só por conta da ansiedade. São as somatizações, as preocupações. E se passar o dia todo assistindo um repórter, à noite você adoece, está doente. São realidades que estão acontecendo. Depois que você chega no final da noite, ainda vai assistir mais repórter e mais doença. Por isso que a igreja, eu creio que Cristo está nos ensinando muita coisa aqui. E sobretudo, ter o nosso momento com Deus, ter uma particularidade com Deus, ter uma vida com Deus. E esse texto aqui fala de duas situações, duas realidades, duas personagens, dois destinos pós-morte, diferentes um do outro. E é isso que eu quero refletir. A grande questão é se você vai morrer, se o pastor morrerá, nós vamos acontecer isso conosco, mais tarde ou mais cedo. A minha mãe sempre diz assim: quem não morre de novo, de velho não escapa. Também são ditados, ensinamentos que a gente tem. Você está novinho, não vai morrer não, então nem velho não vai poder escapar, porque é uma realidade. Mas ainda, irmãos, que dura a realidade. Tenho encontrado lá em Hebreus no capítulo 9, e o versículo 27 diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Olha o juízo aqui, o juízo para Lázaro, o juízo para o rico. Mas existe uma ordem de Deus, a morte. Muitas vezes, quando a gente ouve isso, fica todo mundo angustiado, e já tem até uma certa determinação do que acontece daqui para o final do mês, tem trazido muita angústia. Vai acontecer, de alguma certa forma, está acontecendo, desde o ano passado, que mudou a nossa rotina, de ver tantas coisas, de tantos relatórios, tantos dados a respeito de mortes. Eu não sei se já, só em Pernambuco, me parece chegou a já 12 mil mortes. Se não chegou, está bem pertinho, se não já ultrapassou. 12 mil mortes, tudo dessa enfermidade e fora as outras doenças. Mas, irmãos amados, vemos agora para esse texto a realidade da morte. Eu lembro que tinha um rei, consagrado esse rei a Deus, e um profeta corajoso, porque ninguém quer falar sobre esse tema, mas o púlpito, a IEBT aniversariando, tem que pregar sobre a morte, a vida,
o céu e o inferno, é um tema que a gente precisa estar aqui falando, anunciando para a todos, porque é uma realidade e nós precisamos estar preparados. Eu faço uma pergunta ao amado irmão, à minha irmã: você está preparada? Você está preparado? Porque deve se preparar, porque é uma realidade que está aí à porta. Põe em ordem a tua casa, veja que palavra: põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Lembra que o profeta chegou e disse isso para um monarca, um rei, e ele ficou assustado: pastor, não quero ver esse papo não, esse assunto é para quem já está de idade, eu ainda vou casar, estou com muitos planos de construir, de fazer uma coisa, e se vier a morte agora vai interromper tudo. E agora, os novos dados que dá sobre a Covid-19, que está indo muitas pessoas jovens, ou não? Pessoas jovens, que parece que bem recente, o conceito é que era só para pessoas idosas, mas agora está vindo isso. Mas irmãos, eu não quero ficar falando, me detendo sobre essa questão, mas é uma questão que está dominando os dias de hoje, e nós precisamos, a igreja, continuar orando, confiando no Senhor. O Salmo de número 116, só para notificar, eu ainda disse a passagem, 116 e o versículo 15, veja que o salmista falou, preste atenção: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Talvez para a gente seja um terror a morte, mas para Deus é preciosa a morte dos seus santos. Quando morre, ele se levanta, alguém já disse, Deus para receber, é preciosa, irmãos. Mas no entanto, a gente sabe que Deus, Paulo disse que preferia morrer, mas ele tem algo para fazer. E eu fico pensando: por que nasci, por que estou aqui, o futuro como será? Eu faço tantas perguntas, lembra daquele hino? Mas por que eu quero ficar vivo? Uma pergunta: por que eu quero viver mais 15 anos? Por que eu quero viver mais 10? Por que eu quero viver mais um ano para contar a história? O que é que eu quero fazer nessa vida? Se nós sabemos que estamos aqui com a missão, será que nós vamos cumprir a missão? Ou a vida vai continuar do mesmo jeito que está? Ou a gente, será que não precisa melhorar? Eu sei que de repente acontece algo e vamos embora. O salmista, em forma poética, até poesia: pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Já ouviu falar do voo? Às vezes, não sei se você já viu uma notícia assim, pessoal, fulano dormiu, né? Fulano dormiu. Aí a pessoa: dormiu como? Dormiu no Senhor. Aí sabe que já foi embora, não é? Dormiu no Senhor. E é uma realidade. E hoje mais do que nunca, ninguém quer estar em hospital. Se já não gostar de hospital, hoje mais do que nunca ninguém quer ir para lá. Primeiro até porque me parece que não tem vagas, está com dificuldade. Depois pela situação que está acontecendo. Mas queridos irmãos, essa parábola tem alguns ensinamentos, e eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus nos mostre o que aconteceu, porque Cristo contou essa parábola. A parábola do rico e de Lázaro pode ter sido, como já falei, em princípio uma história real, mas aqui existem algumas revelações que mostram que Deus, Ele está falando para o seu povo. Nenhum texto da Bíblia, ela vem sem um objetivo, tem uma razão de ser, e nós precisamos nos preparar. Mas aqui, irmãos, fala de dois personagens, dois homens, que nessa história a gente tem a oportunidade de conhecer uma realidade que está acontecendo nos dias de hoje, acontecia também no passado. Pessoas que nem estão ligando para a morte, nem estou aí, não quero nem saber. A gente tem escutado muitas coisas aí. Eu sei que um dia eu vou, mas não quero saber. E realmente ninguém vai ficar pensando na morte todo dia ou toda hora. Embora hoje a gente tenha sido convidado, forçado a ver isso, quando a gente percebe o que está acontecendo no mundo. O texto diz que havia um homem rico. O homem rico vestia-se bem, claro, de púrpura, de linho finíssimo. Alguns dizem que essa categoria também pode ser dos sacerdotes, os saduceus, as pessoas fariseus que tinham também condições, se vestiam muito bem. A classe econômica em alta, pessoas que tinham uma certa regalia, e ele vivia de uma forma esplendidamente, se vestindo e comendo do bom e do melhor. E aqui dá uma nota sobre a existência deste homem, no versículo 19. Havia também um mendigo. Parece que em todo o tempo existem essas classes, as classes social elevada e as classes baixas também. E esse mendigo, chamado Lázaro, ele vivia cheio de chagas à porta daquele homem rico. Queridos irmãos, sempre o pobre com dificuldade, porque não tem acesso à saúde, ou não é verdade? Não tem acesso à medicação, não tem acesso ao médico, mas o rico tem tudo isso. E ele podia estar doente também, a doença de Lázaro poderia ser pego dele, mas ele teria certamente o acesso aos recursos
mas aquele homem, além de não ter nada, vivia na porta do outro para pegar migalhas, para ali se alimentar do que caía na mesa, falando da sua situação miserável. Pessoas extremamente pobres, e ele um era rico, o outro era pobre, e a mensagem, o texto sagrado, dá um destaque sobre essa realidade, essas duas realidades. E diz que esse pobre, no verso 21, desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães viam lamber-lhes as chagas. Era alguém entregue ao monturo, ao lixo, pessoas que viviam realmente à margem da sociedade, na pobreza, numa decadência muito grande, num estado de miséria. Quando eu vejo hoje as pessoas esperando a todo custo, lutando para ganhar R$150 ou R$250, é uma situação, irmãos, bem miserável. Muitas pessoas abaixo da pobreza, vivendo realmente de migalhas, vivendo realmente buscando alguma coisa para comer. O que eu percebo aqui, essas duas realidades que existem no mundo. Existem pessoas milionárias, ricas e riquíssimas, mas existe pessoa nessa situação. E aconteceu algo que Jesus Cristo chama a atenção. Aqui a gente não vai se deter nas condições econômicas, também não tem nem nome esse homem, diz que ele era rico, e o Lázaro era muito pobre. Muito rico, o outro muito pobre. E aqui que ele diz o texto que aconteceu algo no verso 22, e eu queria que os irmãos que estão aqui presentes, pode botar o verso 22, no capítulo de número 16, o verso 22. Olha o que é que diz: e aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. Nesse versículo, Jesus conta a morte das duas personagens por ele apresentadas. E diz algo, que isso é uma visão espiritual. Isso é uma visão espiritual. Que o rico, o pobre, quando ele morreu, foi levado pelos anjos. Quem foi que viu o anjo levando um pobre? Ninguém viu. Isso aí é uma visão espiritual. Parece até algumas cenas assim no filme Ghost, do outro lado da vida. Não sei se os irmãos lembram, que assistiram quando morria um camarada que era do bem, aí aparecia uma luz, né? E tal, aparecia anjo. E quando o cara era do mal, aí chega, tinha medo todo mundo, né? Aquela coisa que acontecia tal. Então, eu fiquei pensando nessa cena, apareceu anjos para levar a Lázaro. E o texto sagrado diz aqui que era um homem que vivia sofrendo, na angústia, na dor, e ele morreu. Morreu ele e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Você já pensou que no dia da sua morte, da minha morte, nós vamos ser levados pelos anjos à presença do Senhor? Não é? Isso é uma coisa sobrenatural que o mundo talvez pensa que isso aqui é uma grande metáfora. E não existe, mas eu creio que Deus, Ele recebe, que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Já alguém já comentou que quando Deus vê uma pessoa que teve todas as oportunidades de um dia aceitar, mas ficou tão apegada ao materialismo, porque há muitas pessoas que é pegada ao materialismo, não é só porque tem dinheiro, não, porque o desejo, dia e noite, querendo realmente riqueza, esquece do mais importante e esquece de buscar a Deus. E aqui o texto fala que esse homem, o outro morreu e foi sepultado. Uma diferença, não diz que anjos maus levaram ele não. Diz que os anjos levaram a Lázaro para o seio de Abraão. Vamos acompanhar o texto, porque é bom a gente ler a palavra. Essa situação que aconteceu e Jesus Cristo narrou. O versículo de número 23 fala de um lugar de tormento. Atenção, irmãos. Muitas pessoas, você já ouviu dizer também, que dizem que o inferno é aqui. Isso aqui que é o inferno. Né? Alguém já disse que pode até ser o terraço do inferno para alguns, e tem alguns caracteres do inferno, mas também a presença de Deus é uma constante. Vamos ver o que a conversa diz. Lá o rico, quando morreu, foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos. Guarde essa palavra nesse texto. Estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Jesus Cristo conta essa parábola. Eu acredito que esse homem rico, ele tinha acesso a tudo no seu tempo social, e ele conhecia um pouco de Moisés, ele conhecia um pouco de Abraão, ele conhecia um pouco da realidade do que já circulava. E diz o texto sagrado que ele lá no Hades, ele viu, estava em tormento e viu de longe a Abraão, a Lázaro no seu seio.
uma coisa que algumas pessoas perguntam, se depois que a pessoa morre, perde a memória, não lembra. E a gente vai ver aqui que esse homem, mesmo depois de morto, na vida espiritual, estava lúcido, estava conhecendo as pessoas. E queridos irmãos, e esse texto aqui deixa uma aflição muito grande. Estava em tormentos, ele viu, e agora todas as oportunidades cessaram, todas. Vocês já lembram daquela parábola que Jesus Cristo contou, que um certo homem cresceu as propriedades dele, a riqueza dele, e aumentaram, e ele disse: já sei o que é que farei, eu vou derrubar esses celeiros, e vou aumentar mais celeiros ainda, e vou recolher toda a minha fazenda. E ele disse assim: eu vou dizer à minha alma: alma, tu agora tem bens para a vida toda, está com uma aposentadoria garantida, até morrer tu vai te regala, te come, dizendo para a alma dele. Aí o que foi que aconteceu? Jesus contou isso, disseram o quê? Louco, esta noite vão te pedir a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Assim aquelas pessoas que confiam no seu dinheiro, na riqueza, no seu patrimônio, em busca disso, e se esquece de Deus, esquece do Senhor. E ali no Hades ele começou a conversar, e ele ouviu Abraão e a Lázaro, e ele começou a clamar. Eu vi um certo comentário, parecia que ele era muito impiedoso, o comentarista bíblico, quando ele dizia: tarde demais, meu filho, agora é tarde, Inês é morta, agora você não tem mais chance, você teve todas as oportunidades, teve alguém que ligava para você, teve alguém que chamava você: olha, o culto começou, te aprofunda, começa a Deus, e a gente não dá bola nenhuma, não liga para nada. Embora essa semana eu tive uma surpresa de alguém ligando para mim, uma pessoa que faz tempo, disse: pastor, eu queria voltar, estou aqui levantando minha mão. Você está levantando a mão? Como assim? Eu estou voltando, o negócio está sério aí, e se eu morrer eu quero já que o senhor faça uma oração por mim. Eu vi que ele estava um pouco depressivo e nervoso. Eu já estou cansado aqui, e se eu morrer eu queria que o senhor orasse por mim. Eu fiz logo uma oração, não encomendando, né? Mas fiz uma oração porque ele pediu para se sentir melhor. Você sabia que os pastores nesse momento, lideranças religiosas, pessoas é procurada para orar? Lembra logo. Ih, rapaz, o médico é muito lembrado, as igrejas também, os pastores, pessoas que vivem falando da obra, da palavra do Senhor. E ele pediu: ore por mim, porque aqui eu estou muito agoniado, já morreu muita gente, e eu sei que talvez eu não escape, e eu quero estar em paz com Deus. Tem um cantor que, em um certo tempo, ele produziu uma música, ele dizia assim: do jeito que a vida anda e desanda, o importante é viver em paz com Deus. Do jeito que o mundo vive, se é que vive, o importante é estar em paz com Deus, porque a qualquer momento pode ser nossa chamada. Aquele homem reconheceu uma liderança religiosa, reconheceu até Lázaro. Quem sabe que pela primeira vez ele queria conversar com Lázaro, ele começou a clamar e disse: pai Abraão, meu pai, chamou o pai de Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado. Novamente a palavra tormento. Eu estou atormentado nestas chamas. Queridos irmãos, Jesus Cristo está voltando. A qualquer momento Jesus vai voltar. Quando não der mais para a igreja dele viver aqui, sempre eu penso isso: Jesus vai nos levar. E eu vou dizer uma coisa a vocês: a gente não vai sentir saudade de nada daqui, aleluia. A gente não vai sentir saudade de nada quando estivermos na presença do Senhor, porque o lugar é lindo, é maravilhoso. Mas enquanto ele não vem, algumas pessoas já estão indo a ele, porque quando morre o crente vai direto para o seio de Abraão. Mas ao contrário disso, e se alguém está me ouvindo nesta noite, você está afastado, está na hora de você voltar. A gente se preocupa com terra, com terreno, com casa, com tanta coisa. É hora de refletir, porque quem está sendo socorrido para entrar e ser entubado não leva nada, nada. E se morrer, pior ainda. As enfermarias já não aguentam leite, quanto mais um carro. Não aguenta mais nada. Então fica tudo. Isso está mais que provado. E muitas vezes estamos apegados tanto com essas coisas. Imagina que tem pessoas preocupadas. Eu ouvi uma reportagem sobre o setor imobiliário. Tem pessoas comprando carro, casas, tudo, porque eu vou deixar lá nada, está comprando. Aumentou, esquentou. A questão, quem tem o dinheiro está comprando. E eu achei interessante. Eu fiquei pensando: por que estão comprando? Porque tem dinheiro e querem comprar, porque não querem deixar o dinheiro no banco, quer deixar outro tipo, esquecendo que tudo um dia aqui vai perecer. Mas eu queria chamar sua atenção: Lázaro
manda ele molhar a ponta do seu dedo para que me refresque a língua. Eu estou atormentado. Imagina só, irmão. Há pouco, quem estava atormentado era Lázaro, com fome, os cachorros incomodando, mendigo, distante, e o rico regaladamente, bem vestido, sem saber que existe uma vida após a morte. O texto sagrado diz como ele conversou a Abraão. Abraão responde a ele no verso 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Sabe o que é que eu percebo aqui, irmãos? É que Abraão está dizendo: tu recebeste a oportunidade. Quem é que não tem uma oportunidade? Deus dá uma oportunidade. Tem aquele hino que diz assim: por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? O mais que eu tenho escutado é alguns religiosos e até revoltados dizendo: botaram Jesus lá na praça lá do carnaval e botaram um diabo pisando nele. Agora aí, vai brincar com Jesus, agora que vai ser fogo. E estão dizendo já que vem uma coisa pior do que o vírus. Eu estou preocupado com isso, eu não sei. Não sei se você já viu, está vindo uma coisa que esse vírus é fichinha para o que está por vir. Alguém já ouviu isso aqui? A gente já ouviu? Vocês talvez já da sua casa. Tem gente falando sobre isso. E vem uma nuvem, e vem muita coisa. Aqueles irmãos, parece que a gente tem que cantar aquele hino: aqui não é meu lar, um viajante sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Avisto num portal um anjo a me chamar. Num lar celestial eu quero logo entrar. És tu, Jesus, meu gozo e meu prazer. Se o céu não é meu lar, Senhor, que vou fazer? Habito num portal, um anjo a me chamar. Num lar celestial eu quero logo entrar. És tu, Jesus, meu gozo e meu prazer. Irmão, está mais do que nunca. Aleluia, a gente precisa ter alegria em Jesus, buscar o Senhor. Aqui vai ficar tudo, a casa bonita, os sonhos, ficam tudo aqui. E nós vamos ter uma mansão. E agora o rico, liso, sem dinheiro, sem mandar em ninguém, ele conversa com Abraão, e Abraão fala: meu filho, tu recebeste teus bens, Lázaro só males, agora este é consolado e tu atormentado. Deixa eu dizer uma coisa, novamente a palavra tormento. Eu me lembro do reverendo João Campos. Ele tinha um programa ainda bem jovem, bem adolescente, eu nunca mais esqueci essa mensagem. Quando ele pregou sobre esses dois textos, ele fez Abraão, aliás, Lázaro e o rico. E ele esclarecendo, disse que Lázaro não foi para o céu porque ele era pobre. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não. Ele foi morar no céu porque ele confiava em Deus. Ele tinha aquela vida de sofrimento, mas ele pensava em Deus, por isso que foi. Ninguém vai para o céu porque é pobre, não é isso que a Bíblia diz, não. O pobre de espírito que ele fala é outra coisa. Quantos pobres com arrogância, quantos pobres que estão realmente distantes, com orgulho, mesmo na sua situação, e fica blasfemando o tempo todo, falando mal do céu, falando mal de Deus, falando mal de tudo que não entende. Lázaro aqui, ninguém vê ele reclamar, vê nele pegando migalhas, e quem sabe o rico via ele agradecendo a Deus quando caía aquele pãozinho, agradecendo a Deus pelo pouco. Eles irmãos, e morreu os dois, e agora aquele rico pedindo uma ajuda a Lázaro, o dedinho de Lázaro molhado num pouquinho de água para ele. Veja como a história muda. Eu queria dizer para os irmãos que estão aqui presentes, muitos jovens, muitos irmãos, que nós somos ricos. Nós somos ricos, porque nós temos Jesus, não vai faltar nada para a gente, nem aqui, e para sempre estaremos com Ele, para sempre com Cristo. E uma música muito antiga, é do fundo do baú, muito antiga, Léo. Sou muito rico, milionário, eu tenho Cristo, eu sou feliz. Aqui no mundo não tenho nada, mas lá no céu tem um palácio para mim. Sou muito rico, milionário, eu tenho Cristo, eu sou feliz, irmãos. A felicidade da gente não consiste naquilo que possuímos. Embora Deus querendo dar, Ele dá, que Ele é dono de tudo e a gente se alegra. Mas a felicidade verdadeira não é essa. E veja aqui, irmãos, eu queria chamar sua atenção para esse tormento. Um consolado e o outro atormentado. Atormentado era aquele, e João Campos dizia que ele não estava no inferno porque ele era rico. Você sabia que tem muita gente de posse que é humilde? Muitas pessoas têm condições, mas é humilde e atribui tudo a Deus. Você lembra que foi certa vez o salmista Davi disse: eu sou pobre e sou necessitado, mas o Senhor cuida de mim.
Davi dizendo isso com a coroa desse tamanho na cabeça, uma coroa de ouro. Eu sou pobre, necessitado. Eu disse, ele está louco, ele não é pobre. Mas ele estava falando que não tem nada sem Deus. A riqueza daqui não representa nada sem a presença de Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, um foi atormentado porque teve a oportunidade, quis as delícias desse mundo, mas esqueceu de Deus. A gente vê, estudamos um pouco agora atrás sobre os heróis da fé. Moisés rejeitou ser chamado filho da filha do faraó, rejeitou o Egito com toda a sua riqueza, porque ele tinha uma visão de Deus. E muitas vezes estamos esquecendo de Deus por um prato de letícia, por um prato de comida, esquecendo das coisas de Deus. E Abraão fala outra coisa, e queridos irmãos, que eu queria chamar a atenção de todos. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Presta atenção. De sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Você sabia que isso aqui acaba com a doutrina de falar com os mortos? Eu vou falar com quem já morreu para saber o que está acontecendo. A Bíblia não sustenta isso. Quem está morto, seja rico, seja no céu, ou seja no inferno Hades, não se comunica com ninguém aqui na terra, não. Fica esperando Deus. Está lá no antegozo, está lá no tormento, outro, até o dia do juízo. Então, se alguém lhe ensinou a você que alguém que morreu, tua avó quer falar contigo, corra disso. A tua avó quer falar contigo, não é conversa. Tem que ter medo, né? Minha avó, quando era viva, nem falava comigo direito. Uma vez um irmão disse a mim, e ela, depois que morreu, quer falar comigo, e ele ficou assustado com isso. A pessoa que era ali nem sabia que ele tinha, que a avó não conversava com ele. Se você for hoje, ela quer conversar com você, que ela está com saudade. Ela falou, não, essa não é minha avó, não. Minha avó não conversava comigo. Eu nunca tinha pensado nem nessa hipótese, né? E Jesus Cristo disse que não há como comunicação. Não há comunicação de quem está do lado de lá, dos caras do lado de cá. Sabe o que é isso? São demônios. Muitos demônios que tem por aí, que se transfigura até em anjo de luz. Isso é Bíblia, irmão. Isso é Bíblia. Não, eu estou falando. Não fala com ninguém. Eu estou arrepiado, irmão, ali. O meu avô parece, a menina está sofrendo. Dê mais atenção, filho. Ele voltou e foi falar com... Quem é que não vê isso? Satanás vê isso todo dia. Ele via a vida de Jó todinha. Tu viste meu servo Jó? Eu vi. Também tu dá tudo a Jó? Todo dia nasce bezerro, nasce camelo, o homem mais rico do Oriente. Sabia de tudo de Jó. Sabia quando morreu uma bezerrinha de Jó, quando nascia 10. Aí tem gente que pensa que o diabo não sabe. Isso aí é um estudo mais profundo, sabe, irmãos? Mas não tem comunicação. Aí ele conversando com Abraão aqui nessa parábola, para ensinar que não há comunicação, nem pode passar quem está lá ou cá. Disse-lhe, eu quero te rogar, pois, ó Pai, que mande a casa do meu pai. Queridos irmãos, uma coisa que me impressionou, e me impressiona toda vez que eu leio esse texto, eu queria dizer que tem comentários, sabe, muitos comentários, muitos mesmo, textos eloquentes, grandes, comentando sobre esse texto aqui, falando que, quando ele disse que manda alguém para a casa do meu pai, eu tenho 5 irmãos, ele estava lembrado até dos irmãos que tinha, no tormento, mas lembrava. E sabe qual é o maior tormento? Eu ouvi um comentarista, um certo professor em sala de aula dizendo, é que essa pessoa está numa solidão eterna, nunca mais pode se comunicar com ninguém. Imagina só, você dentro de um quarto sem se falar com ninguém o dia todo, sem um celular perto, sem nada, sozinho. Isso enlouquece qualquer um, e pior que não morre, o tormento. Não tem diálogo com ninguém. No céu não há diálogo. No inferno não há diálogo. No céu tem a presença de Deus, nós veremos como Ele é, mas no inferno só tristeza. E quem achar que o diabo lá está comandando num trono cheio de fogo, conversa, está sofrendo também o diabo. O diabo está no mesmo sofrimento, no mesmo tormento. Isso aqui é uma instrução, mas isso aqui é Bíblia, que está falando aqui. E finalmente, depois que ele pediu, que tinha 5 irmãos, quantos irmãos você tem? Você que está me ouvindo, você tem quantos irmãos? Hoje eu perguntava, conversava com a irmã, que ela disse, pastor, estou querendo ganhar o mundo, o evangelho. Eu disse, que boa ideia, e que tal começar pela casa? É ou não é? A gente começar pela casa, a gente quer ganhar o mundo todo, e a nossa casa, e o teu filho que está afastado, e o teu irmão que está longe. Se todos os teus irmãos todos são crentes, glória a Deus, então, mas deve ter algum tio que está rebelde, que se afastou, que se desviou. A gente tem uma missão sem fim aqui, irmãos. Eu sei que ele pediu para ajudar aqueles 5 irmãos.
Eu tenho 5 irmãos, verso 28. Eu não quero que ele venha para esse lugar. Eu quero que alguém se vá lá e dê testemunho, a fim de que não venha também para esse lugar, novamente, de tormento. Tormento. A vida espiritual fala de tormentos, de angústia sem fim, para quem tem uma vida com Cristo. O profeta Daniel, aliás, profeta Malaquias, ele diz que uns ressuscitarão, Daniel também fala, mas uns ressuscitarão, é Daniel, para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ou seja, a eternidade tem dos dois lados. Agora, uma eternidade é com Deus, outra eternidade é sem Deus. É bom que fique bem claro isso. Todos os dois agora partiu para a eternidade. Um na boa, com o seio de Abraão, com Jesus. Outro no tormento eterno. Disse Abraão quis esclarecer a mim e a você, Jesus esclarecendo. Eles têm Moisés, lá eles têm a IEBT que prega a palavra, ele tem os profetas, ouça-os. Felizmente hoje a gente vive numa terra que não ouve mais profetas. Os profetas são poucos, respeitados, não ouve mais a palavra, não ouve mais os conselhos, pessoas que não querem ouvir. Ouça os profetas, porque ele explica algo que me chamou a atenção. Ele disse assim: porém Abraão disse, se não ouvem a Moisés, se não ouvem aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém ressuscite. Eu queria dizer aos irmãos, nessa palavra, nessa noite, que é muito difícil a nossa missão. A nossa missão é muito difícil. Não é fácil pregar para ninguém dentro de casa, pessoas amigas, porque poucos querem ouvir. Ah, mas a gente tem que pregar, insista, ore. Agora, se você me perguntar se é fácil, não vai ser fácil a missão. Mas a gente tem que falar. Queira ouça, quem deixe de ouvir, são casa rebelde. Daqui hoje a gente ouviu falar, a IEBT, 23 anos falando sobre vida eterna e sobre morte eterna, falando sobre consolação e falando sobre lugar de tormento. Existem esses lugares. A grande diferença, eu vi hoje um pregador dizendo que todo mundo vai morrer, vai um dia. Não sei se é final desse mês, é final de abril, é daqui a 10 anos, um dia a gente chega a nossa vez. Agora, a grande diferença é o outro lado, para onde a gente está indo. A grande diferença, a gente tem Cristo no coração. Ele vai estar conosco até nessa hora. Eu acredito, irmão, deixa eu dizer aqui no meu coração, que um servo de Deus, eu vi agora recentemente, eu acredito que muitas pessoas viram no YouTube, nas redes sociais, a morte de Lázaro. Não Lázaro aqui, o Lázaro cantor. Vocês lembram o que foi que aconteceu? Uma enfermeira começou a cantar, evangélica. Aquilo me tocou muito. Eu não lembro exatamente o hino, mas ela começou a cantar uma música. E Lázaro ali cansado, já se preparando para entrar na UTI. Passa um vídeo assim, está lá no YouTube. Quando ela começou a cantar, ele, que maravilha. Foi o que eu vi ele dizendo, que maravilha. E ele cantou um pedaço também. Eu creio que os servos de Deus estão partindo. Deus está confortando um por um. Talvez a gente de fora sofra mais do que eles. Deus nos acompanha naquele momento. Se chegar um momento desse, Deus está nos acompanhando. Porque Ele disse, estou com vocês todos os dias. Eu estou com vocês sempre. Não vou deixar vocês em momento nenhum. E o salmista diz, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E no final, eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sabe qual é a única solução? Talvez você diga a vacina, porque esqueça essa vacina. Não estou falando vacina aqui não. A solução é Jesus. A solução para a nossa alegria eterna é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo é a nossa única esperança. Só Ele pode nos dar a vida eterna. Ele disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por misericórdia de Deus, pela misericórdia do Senhor, sou o pastor presidente desse ministério, nessa igreja. Estou aqui há 23 anos. Fui o primeiro vice-moderador dessa igreja. Em seguida, aprove a Deus e me colocar nessa posição que eu estou. E eu tenho pregado durante esses 20 anos, mais de 20 anos. E eu queria dizer aos irmãos, hoje Deus está falando para todos que estão me ouvindo. Você pode me ouvir, se prepare. Prepara-te, ó Israel,
para te encontrar com o Senhor teu Deus. É uma mensagem, talvez no contexto agora cause algum medo, mas não deve ter medo. Deus tem o melhor para mim e para você. Deus, Ele está cuidando da sua casa, da sua família, da sua vida. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Jamais estaremos atormentados. O crente é consolado. E esse consolo é o Espírito Santo da verdade, que nos consola. E diz para mim e para você nesta noite: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, igreja, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te fortaleço. Sou eu que te sustento com minha destra fiel. Então não tenha medo, que a vitória é do povo de Deus. Os irmãos estão aqui, podem ficar de pé. A gente pode cantar uma música, pastor Abisaí, encerrando. Chamar os irmãos, o grupo. E dizer aos irmãos que é tempo de adorar o Senhor. São 8 horas, encerrou, a gente até o dia 31. Continua com o propósito. Se você, de repente, Deus lhe convidar para de meia-noite estar comigo, esteja orando. De meia-noite, a gente está orando, está buscando o Senhor. E queria dizer aos irmãos: deixe algumas coisas que atrapalham a sua vida espiritual. Olhe para Cristo. Paulo chegou a hora que ele disse na vida dele: esquecendo da coisa que fica para trás, eu olho para o alvo. Vamos olhar para Cristo, irmãos. Às vezes, talvez o coração entristecido, olhe para Jesus. Está no tempo da gente se apegar com Deus, meu diácono. Está no tempo da gente buscar mais a Deus, confiar mais no Senhor. Tudo isso vai passar. Você crê que isso vai passar? E nós estaremos para sempre, aleluia, com o Senhor. E vamos ter muitos cultos ainda de gratidão, igrejas cheias, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E vamos lembrar desse tempo. Talvez a gente leve saudades também conosco, mas a gente vai aqui adorar o Senhor. Vamos ouvir uma mensagem musical com o louvor, pastor Abisaí. E enquanto isso eu ministro a bênção apostólica. E depois a gente encerra com a mensagem musical. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, eterno, Tu és eterno, Deus. As consolações do Teu Espírito esteja sobre a Tua igreja e todo o Teu povo, ó Deus. Receba consolo nesta noite. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Receba consolo de Deus. Tire a tristeza da alma e do coração, porque Jesus é contigo desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos?